bem-vindo ao vídeo da aula 2.2. Nessa aula nós vamos terminar falando de eficiência e vamos falar de curva de possibilidade de produção, bem como vamos rever um pouco dos conceitos que nós vimos na aula passada, mostrando alguns exemplos gráficos, tá ok? Então vamos lá para a nossa aula aqui. Bom, antes de falar de taxa marginal de substituição, vocês devem se lembrar que eu falei de 3 tipos de conceitos lá. Na verdade, o primeiro de todos e mais abrangente era eficiência de Pareto. Ok? Bom, na verdade, existem outras 3 maneiras de ver eficiência dos mercados. Nós vamos ver que essa eficiência de Pareto está muito relacionada com a chamada eficiência de mercado. Ok? E a eficiência de mercado pode ser dividida em 3 tipos de eficiência, tá? Ou encarada de 3 por 3 perspectivas. Tá? O que a gente chama de eficiência nas trocas. Ok? A gente vai ver o que é daqui a pouquinho. A eficiência na produção, que a produção é eficiente. E uma terceira eficiência que é eficiência da composição do produto, ou melhor dizendo, eficiência que junta essas duas anteriores, tá ok? Da composição, também chamada de eficiência mista, para quem estudou dessa forma. Então vamos ver o que é cada uma delas. Para ver o que é cada uma delas, a gente precisa rever alguns conceitos rapidinho. O primeiro deles é taxa marginal de substituição. Taxa marginal de substituição é um conceito que a gente vê lá na teoria do consumidor, não é mesmo? Então, taxa marginal de substituição aqui no caso, nós temos que igualar a taxa marginal de 2 indivíduos. Aqui para a economia do setor público, a gente tem que garantir o seguinte. Nós temos 2 preços na economia conhecidos, preço de X e preço de Y. Na verdade, a gente vai ver que preço de X e Y pode ser 2 quaisquer outros bens. Tá? X pode ser um bem qualquer, Y pode ser um bem qualquer. Tá? Pode ser bananas e maçã, por exemplo. Ou leite e pão, manteiga, etc. Tá? Você pode colocar vários bens aqui no lugar de X e Y. Mas a questão é que você vai pegar vários bens e comparar os preços relativos. Então os preços relativos estão no finalzinho dessa equação de TMS. O ponto é que todos os consumidores conhecem todos os preços. Então existe uma hipótese daquela que nós estávamos falando lá na aula 1, de informação imperfeita. Tá? Os consumidores conhecem os preços que estão vigentes no mercado e conhecem os preços que estão vigentes no mercado para quaisquer duas mercadorias X e Y. Se os preços são os mesmos para qualquer indivíduo, ao comprar no mercado e fazendo aquela fundamentação que nós vimos de teoria neoclássica, eles estão usando a mesma TMS. Afinal, a TMS de cada consumidor nada mais é do que igual à relação de preços. Ok? Então vamos lá. A ideia aqui é que nós fazemos a TMS de 2 bens, X e Y, ser igual à relação do preço de X e o preço de Y. Tá ok? Então, nós temos que o consumidor, ao maximizar a utilidade, tal como nós vimos, e aqui no caso eu vou representar um plano com X e Y, ele maximiza a sua utilidade dado uma restrição para X e Y. Tudo bem? Esse ponto aqui é o ponto de utilidade máxima, não é mesmo? Então, onde ele escolhe o consumo ótimo de X e o consumo ótimo de Y. Mais ainda, nesse ponto aqui, ele está fazendo com que a relação de preços PX/PY seja igual a TMS. A TMS é uma tangente a essa curva de utilidade que eu fiz ali, estou fazendo de verde aqui, ela é coincidente com a restrição orçamentária desse ponto.
Então o consumidor A, vou colocar aqui um índice, o consumidor A faz isso. Mas o consumidor B também faz isso. Por quê? Porque no mercado ele está olhando os mesmos preços, ele está observando os mesmos preços. E olha que o consumidor B nem precisa ter a mesma curva de diferença do consumidor A, mas logo a restrição orçamentária dele terá a mesma inclinação. Isso que é o ponto importante dessa teoria. Tá? Ele pode ter outra função de utilidade que prioriza mais o X do que o Y, mas o ponto é que a inclinação Px sobre Py é a mesma para esses dois. E é isso que essa equação aqui está dizendo. TMS de quaisquer dois indivíduos A e B terá que ser igual à relação de preços. Então a gente generaliza esse caso dessa equação para x e y quaisquer e A e B, que são indivíduos quaisquer também. Tá? Ou seja, de maneira mais geral, você pode colocar quaisquer indivíduo I e J. Ok? Para uma sequência de indivíduos I e J nesse mercado. Aqui nós temos um exemplo com dois bens bastante desejados, consumo e lazer. Né? A TMS lembra a gente aqui que o indivíduo tem TMS diferentes em cada um desses pontos, né? Retratando como ele gostaria de trocar lazer e consumo. Nesse ponto A, o indivíduo abre mão de muito consumo para um pouco de lazer. Então ele abre mão de 50 unidades de consumo para apenas mais 2 horas de lazer. Então ele está abrindo mão de bastante aqui. Mas para sair do ponto B para o ponto C, o indivíduo já faz uma troca menor. Por quê? Porque ele já está mais equilibrado em consumo e lazer. Então ele abre mão apenas de 40 unidades de consumo, mas em troca ele vai precisar aqui de 4 horas de lazer a mais, para passar do ponto B para o ponto C, que tem outra TMS menos inclinada. Tá ok? Isso é a revisão de micro 1. Vamos falar também agora das taxas marginais de substituição técnica, que nada mais é do que a TMS aplicada à produção, aplicada às firmas. Lembre que toda firma também é uma consumidora, só que ela consome insumos, ela consome fatores de produção. Então, esses fatores de produção tipicamente são chamados de K e L, K para capital e L para trabalho humano. E a troca entre K e L é a mesma porque o fator de remuneração entre K e L no mercado é a mesma para qualquer firma. Então nós generalizamos aqui para uma firma R e para uma firma S, a taxa que elas têm que fazer de substituição de salário, de remuneração do capital e salário é a mesma. Então a taxa marginal de substituição técnica para as isoquantas dessas duas firmas é a mesma. E generalizando para quaisquer duas firmas I e J, nós temos essa situação aqui de baixo. Aqui está a isoquanta, que é um conceito análogo ao da utilidade, né? Mas aqui nós temos que a quantidade produzida é sempre a mesma. Tá ok? E aqui para os dois fatores que nós falamos, capital e trabalho. Bom, aqui nós temos a taxa marginal de transformação, talvez o conceito mais novo para alguns de vocês. Para explicar da taxa marginal de transformação, eu vou precisar antes falar um pouco dessa curva aqui, curva de possibilidade de produção. Eu vou falar dessa curva citando um exemplo mais recente. Tá? Ali está um exemplo bem clássico que aparece no livro do Samuelson, entre quantidade de armas produzidas e manteiga produzida, né? Pode ser quaisquer dois bens X e Y, por isso que eu acho que usam dois exemplos extremados assim. Mas eu vou falar de um caso que ocorreu bastante com a gente esse ano, que é o seguinte: a economia precisou produzir muito mais máscaras. Então vamos falar que X são as máscaras, aquelas máscaras que se usa no rosto.
tá ok? E Y, vou falar que, para simplificar, pode ser qualquer tipo de tecido, mas vou falar que é camisas, tá ok? Então o que aconteceu? A economia nesse momento de pandemia, ela precisou produzir muito mais máscaras do que estava produzindo. Tivemos que mudar a situação por questão de uma pandemia e a demanda se alterou por conta de uma expectativa diferente, por conta de gostos diferentes. Mas acontece que é o seguinte, quando se está produzindo só camisas, né, qualquer pano a mais que você tira para produzir um pouco mais de máscaras, você produz muitas máscaras, tudo bem? Até um ponto onde você está na quantidade máximas de máscaras produzidas e nenhuma camisa. Então aqui é o ponto de X max, onde só se produz máscaras. Produção de máscaras é máxima. É a maior possível. Tá ok? Aqui é a produção do Y máximo. Ou seja, a produção de camisas ou de outra forma de vestuário é a maior possível. Então, produção de camisas é máxima. Ok? Bom, essa é chamada curva de transformação ou curva de possibilidades de transformação. Por que ela é assim? Ela é assim porque é mais barato transformar uma coisa em outra no início, porque existe uma produtividade marginal que é maior para o bem que se tem menos e menor para o bem que se tem muito. Então, digamos que antes da pandemia a economia estava nesse ponto daqui, vamos chamar esse ponto de A. Então tinha muitas camisas e poucas máscaras, só tinha máscaras no hospital, tudo bem? Então XA era esse tanto e YA era esse tanto daqui, tá? Então a economia estava nesse ponto e estavam todos satisfeitos. Mas o que aconteceu? Após a pandemia nós tivemos que produzir muito mais máscaras, vou chamar esse ponto aqui de D. E aí o que aconteceu? A quantidade de máscaras desejada aí precisou saltar de XA para XD, muito mais máscaras a serem produzidas, né? E o Y precisou diminuir, né? Precisamos diminuir as outras formas de utilização de tecido para produzir mais máscaras. Então o que necessitou ser feito foi uma troca de destinação de um determinado tipo de tecido para outra destinação, que era fazer máscara. Então a economia precisou mover daqui para cá. Só que acontece que nessa passagem de um ponto para outro, ocorria o seguinte. Nesse ponto daqui, veja bem, vou fazer até de verde. Nesse ponto, a tangente que passava pelo ponto A era muito pouco inclinada. Na verdade, essa tangente pouco inclinada está denotando que Px, que é o preço da máscara, é muito mais barato do que Py. Tá? Então essa inclinação está denotando... Essa inclinação é sempre negativa, tá, pessoal? Mas essa inclinação está denotando que Px é muito menor do que Py. O preço da máscara é barato. E antes da pandemia mesmo, né, antes de se prever a pandemia, o preço das máscaras eram muito baratos. Né? O preço de uma camisa, o preço de um outro tipo de tecido era muito caro. Porém, como a demanda por máscaras aumentou bastante, a gente precisou se deslocar para um ponto tal como um ponto D. Okay? E nesse ponto D, nessa tangente que eu estou fazendo agora, o preço das máscaras se tornou muito maior. Por isso essa inclinação de Px sobre Py em módulo é muito maior do que a inclinação anterior que eu tinha feito e eu estou circulando agora. Então quer dizer, o preço das camisas pode até não ter mudado, mas relativamente o preço das máscaras subiu muito.
Então, como o preço das máscaras subiu muito, compensou para muita gente produzir máscaras. O que aconteceu foi interessante, porque se achava que a oferta de máscaras não podia ser compensada, mas aí surgiram várias máscaras diferentes, que não só aquelas máscaras de TNT que existem nos hospitais, né? Então começaram a aparecer máscaras de tecido, outros tipos de máscaras, as pessoas começaram a usar a força de trabalho delas que era para outra coisa, para produzir máscara. Então a economia se deslocou de um ponto onde a produção era A para um ponto onde a produção passou a ser D, depois da pandemia. Então essa mudança se retratou porque o preço das máscaras subiu enormemente. Se o preço das máscaras subiu enormemente, todo mundo que poderia produzir máscara começou a ofertar, e às vezes no limite da capacidade, e aí precisamos alocar outros recursos para ter mais máscara. Então, tirar, né, teve gente que cortou o pano a manga da camisa para poder fazer máscara, né? E outros usos de tecidos também foram utilizados para fazer máscaras. Então, isso é um caso curioso. Outro caso que eu dou bastante de exemplo tem a ver com essa foto aqui. Não sei se vocês já viram, tem essa campanha do lacre. E nessa campanha do lacre fala o seguinte: 28 quilos desses lacrezinhos de lata de refrigerante, lata de bebida, conseguem transformar numa cadeira de rodas. Então, se eu fosse representar numa curva de possibilidade de produção, o que eles estão dizendo é uma curva de possibilidade de produção linear. Tudo bem? Então, a cada 28 quilos de lacre, eu tenho 1 quilo de cadeira de rodas. Então, vocês podem ver que a transformação de lacre em cadeira de rodas será uma transformação linear, tal como eles estão sugerindo aqui, claro. Então, eles fazem uma campanha para você juntar aqueles lacres de latinha, que são feitos de alumínio, um alumínio mais forte, para pegar esse alumínio, derreter e transformar em cadeiras de roda. É claro que existem outros insumos aí, né? Não é só juntar os lacres que vai virar uma cadeira de roda, né? Obviamente, mas a partir desse insumo você cria esse outro insumo. E a curva de possibilidade de produção, nesse caso, é uma linha reta. O caso que lá é uma curva é um caso mais geral, pois a gente tenta representar esses diferentes fatores tentando confluir para mudar de um ponto A para um ponto B. Mas o que acontece desse ponto A para um ponto B é que o bem que você está tentando produzir mais fica cada vez mais caro, porque isso tem a ver com essa tangente que eu estou fazendo nesse ponto C aqui. Então eu tenho diversas tangentes e essas tangentes ficam cada vez mais inclinadas, indicando que o bem X, no caso, fica mais caro. Então isso é meio que a percepção da produção, por isso ela é chamada de taxa marginal de transformação. Você tem que transformar uma coisa em outra. No caso, tem que transformar Y em X ou X em Y. Tudo bem? Mas o interessante mesmo é que isso tem que igualar a relação de preços que existe no mercado. E se isso se iguala à relação de preço no mercado, nós vimos que essa relação de preço no mercado é igual à taxa marginal de substituição. Logo, se a TMT é igual à relação de preço do mercado e a relação de preço do mercado é igual à taxa marginal de substituição, nós temos que a TMT tem que ser igual a TMS. Então, esse ponto conclui: a taxa marginal de transformação se iguala à relação de preço do mercado e dessa forma se iguala à taxa marginal de substituição de cada consumidor, tanto do I quanto do J, para qualquer dois consumidores I e J. Então, para mostrar isso, nós podemos recorrer a esse gráfico aqui, por exemplo. Tá? Esse gráfico aqui nada mais é do que a junção dessas duas coisas que nós vimos. Então, vou de novo usar o exemplo da máscara para nós pensarmos aí. Ok? E de novo esses pontos A e D. Então, X é máscara e Y é camisa.
E aí nós temos uma curva de possibilidades de produção desse jeito. No ponto A, lembramos que era o ponto preferível pela sociedade antes da pandemia. Então, quer dizer, a sociedade preferia mais camisetas do que máscaras. Então, uma quantidade bem maior de camisetas sendo produzidas e uma quantidade relativamente menor de máscaras sendo produzidas com aquele mesmo tecido. Porém, as preferências, os gostos e expectativas tiveram que mudar ao longo desse processo pandêmico. Então nós saímos do ponto A para o ponto D. E no ponto D, o que acontece? Para a utilidade anterior, nós teríamos uma curva bem inferior, não é isso? Passando por aqui. Bem inferior. Mas o que aconteceu na verdade é que nesse ponto D as preferências são diferentes. Então existe uma preferência que agora está valorizando mais o consumo de máscaras. Tudo bem? Então nesse caso mudou por conta da preferência dos consumidores. E essa preferência fez com que as pessoas procurassem muitas máscaras, e essa procura por máscaras elevou o preço das máscaras, elevando o preço das máscaras. Mais produtores vão se deslocar para produzir essas máscaras, pois compensa. Então a dinâmica é que, vou fazer num ponto de equilíbrio mais central aqui, a dinâmica é que a TMT, que ocorre em um ponto sobre essa curva, tá? Eu estou representando aqui de azul, é igual a TMS, pois existe uma curva de preferência dos consumidores que passa por esse mesmo ponto, chamando de E a TMS é coincidente com essa reta TMT em azul que eu acabei de fazer. Ok? E finalizando, nós temos esse gráfico. Esse gráfico é interessante, pois também nós vimos que o monopólio, para quem fez o curso de micro 2, nós vimos que o monopólio, na verdade, produz aquém do ponto de eficiência. Então, o monopólio nunca faz preço de mercado igual a custo marginal. Ele produz um pouco menos. Talvez vocês lembrem disso. Se o monopólio produz um pouco menos, ele consegue cobrar um preço um pouco mais alto. Justamente era para isso que ele produzia um pouco menos na mercadoria. Então se perdia um pouco do excedente do consumidor naquela situação. Esse gráfico está tentando mostrar isso. Também por aqui nós podemos ver que existe perda de bem-estar na situação de monopólio. O monopólio vai produzir apenas Q para a quantidade de X. Esse Q pouco produzido força com que o preço de X para os consumidores seja muito caro, mas o preço de produção para o monopólio não é tão caro. Repare que a TMS é diferente da TMT nesse ponto. A TMT está em azul e é a tangente sobre essa curva de possibilidade de produção, e a TMS está em verde e a tangente é aquela curva de indiferença IC1. E esse ponto é inferior a esse ponto E, que é o ponto de equilíbrio de eficiência, onde a TMS é igual a TMT. Tá ok? Então, quem tiver mais dúvida, eu posso esclarecer mais sobre isso nos fóruns, mas esse é o final da aula 2.2. Nós vimos todos os nossos conceitos. Assim, lembre que a gente falou de eficiência nas trocas. Eficiência nas trocas nada mais é do que essa equação aqui. Eficiência na produção nada mais é do que essa equação. E eficiência na composição do produto é essa equação 3. Então é isso. Vejo vocês na próxima aula 3.1 e até lá.